Olá, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Como foi o sábado, como está sendo o sábado de vocês? Eu desejo que vocês amanheceram bem para a glória de Deus. Aproveitei que hoje tem sábado letivo, fui deixar meu filho na escola, aí vou fazer live aqui para vocês. Tá bom, em nome de Jesus? E aí a palavra que o Senhor me deu hoje para vocês tá no livro de... Fechou minha Bíblia aqui, minha gente. Deixa eu ver aqui, Jeremias. Isaías 37. Isaías 37. E aí, como o papai me mostrou uma visão ontem à noite, ele mostrou uma visão, não. Ele me deu uma ordem. E aí, como ele me deu essa ordem, essa palavra tem a ver com a ordem que ele me deu ontem à noite. Mas desejo do meu coração, por conta da ordem que ele me deu ontem à noite e por conta de vitórias que eu recebi em cima dessa palavra, eu quero compartilhar com vocês depois Salmo de número 6. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando nesse salmo. Que se eu recebi vitória em cima dele, você também recebe. Amém, não, Jesus? Então, pega aí a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 37, de número 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. E no 20 diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Pois é, Isaías, capítulo 37, de versículo 18 e 19. E aí, por que que Deus me deu essa palavra hoje à noite, hoje de manhã, quando eu acordei? Porque é a resposta dele, da visão que ele me deu ontem à noite. O como ele vai agir, como ele vai resolver essa situação. Aí ele me deu essa resposta. Porque ontem à noite era mais ou menos umas... Nem lembro a hora que eu não anotei. Eu não sei se era meia-noite ou se era 3 horas da madrugada, não lembro. O Senhor me acordou. E aí, quando ele me acordou, porque quando o Senhor me acorda, eu já levanto orando. Já levanto orando em mistério. Porque quando ele me acorda, ele quer me mostrar alguma coisa. Aí quando ele me acordou, aí eu fiquei orando em mistério e perguntando a ele o que era. Aí ele botou minha mãe na minha mente. Aí quando ele botou minha mãe na minha mente, aí eu corri. Eu não sei a casa que a minha mãe mora. Eu sei a cidade, mas ainda Deus está preparando para eu ir lá ver ela um dia. Mas também eu entreguei ela na mão de Deus e descansei, que ela está com a filha dela, a filha que ela criou a vida inteira, deu vida de princesa. Então eu creio que ela esteja cuidando muito bem da mãe dela, né? Já que ela escolheu, né, cuidar da mãe dela. Então eu creio que ela está cuidando bem da mãe dela. Não estou lá vendo não, mas eu entreguei na mão de Deus. Aí, quando Deus me acordou, aí veio minha mãe na minha mente. E aí, como veio minha mãe na minha mente, aí eu perguntei, o que é, Senhor? O que é, Paizinho? Que o Senhor quer me mostrar em relação à minha mãe ou o que o Senhor quer fazer? Aí ele me fez eu sentir cheiro de pombagira. Aí eu disse assim, pombagira, papai, perto da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, nem faz mais essas coisas há mais de 20 anos. Pombagira, perto da minha mãe. Ele disse, vai lá que eu quero dar livramento de usarem tua mãe dormindo. Aí eu entendi que é essas obras malignas das trevas, dos bruxos mandar demônio para usar as mulheres dormindo, para usar os homens dormindo. Aí sem saber a casa da minha mãe, eu corri em mistério. Pois quando eu cheguei lá, em mistério, orando na minha mãe,
E aí eu fiz o que Deus manda eu fazer quando eu vou em mistério. Aí quando eu encostei perto da minha mãe, aí vi aquele cheiro, velho, de espermatozoide. Como se o homem tivesse ejaculando dentro da minha mãe ou perto da minha mãe. Aí eu só fiz, orei, que era para Deus tirar essa pombagira de perto da minha mãe ou algum homem que tivesse perto dela planejando fazer isso com minha mãe. Por quê? Porque minha irmã viaja para casa da sogra dela, para casa dos cunhados. E aí ela dorme nesse lugar que ela vai. Porque que eu saiba, na casa da minha irmã só tem ela, o neto da minha mãe, que é o filho da minha irmã de 15, 16 anos, e o marido da minha irmã. O marido da minha irmã foi consagrado a pastor, ela foi consagrada missionária e o filho dela é evangélico. Os três já desceram as águas, os três já batizaram. Então, mas como eu sei que chama o marido dela para pregar, então eu creio que ele viaja com ela, dorme em alguns lugares. Então eu creio que eles deveriam estar viajando e aí alguém estava planejando fazer isso com minha mãe, né? Porque minha mãe tá igual um bebê. Minha mãe tá igual um bebê. Ela não sabe mais o que tá fazendo. Se a pessoa quiser dar um sabão para ela e dizer come, que é um pedaço de doce, ela come, achando que o sabão é doce. Porque minha mãe tem Alzheimer. E quem tem Alzheimer sabe o que é uma pessoa com Alzheimer. Vira um bebê igual o meu filho de 8 anos. Porque meu filho com 8 anos, ele não sabe de muita coisa. Então minha mãe também está nesse sentido. Aí eu só fui orar o Salmo 91, Salmo 23, Pai Nosso, e fazer a oração direcionada no nome da minha mãe, para que Deus viesse dar livramento de minha mãe ser usada por homem, que quando ela tinha memória, ela não queria, foi uma decisão dela. Meu pai morreu, ela ficou viúva e ela disse que não queria homem. E eu também, quando eu me separei do meu ex-marido, eu copiei o exemplo da minha mãe. Eu também não quero mais homem. Independente se eu sou nova ou não, minha mãe também levou o nome, é nova. Minha mãe disse, eu sou nova, mas não é homem que vai me dar nada na terra. Não é eu abrir minhas pernas para homem que vai me fazer mulher na terra, não. Então eu também penso igual minha mãe. Não é porque eu me separei nova com 40, hoje eu tenho 43 anos, que eu vou abrir minhas pernas para qualquer um, achando que porque eu sou nova, eu preciso disso. Não, que eu e você e minha mãe precisam de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Minha mãe precisa de Deus. E Deus acrescenta as demais coisas que Ele vê que eu e você necessita. E se você não aguentar, aí você pede a Deus para que venha lhe dar um marido. Mas glória a Deus, eu não sinto nem falta. Eu acho é bom ninguém tocar no meu corpo. Que tem certas coisas que eu sinto é nojo. Tem certas coisas que eu sinto é nojo. Então, por isso que eu não sinto nem falta. Amém? E o ex-marido sabe. O ex-marido que conviveu comigo. O pai do meu filho. Ele sabe que tinha coisas que eu puxava era vômito. Que eu sinto é nojo. Amém? Em nome de Jesus. Que foi quando ele me disse, se tu tivesse de ser rapariga, tu ia morrer, mas tu não ia ganhar dinheiro nessa profissão sendo rapariga. Então, meu amor, tem certas coisas que eu sinto é nojo. E quando eu fui fazer faculdade, que eu botei minha saliva numa lâmina e fui estudar minha saliva no microscópio, aí foi que eu senti nojo até de beijar na boca. Para não pegar bactéria da boca do homem. Para não pegar doença da saliva. Aí foi que eu senti, foi nojo. Porque eu não sentia nojo de um beijo.
Mas depois que eu iniciei uma faculdade de biomedicina e glória a Deus eu tranquei, que a gente tem que dar glória a Deus em tudo. Não era minha vontade, mas se Deus permitiu, foi por algum motivo. Então, quando eu fui estudar a saliva da minha própria boca e eu vi o tanto de bactéria que tem dentro da minha boca, eu disse, se a minha boca tem bactéria, imagina a dos outros. Aí foi que eu não deixei mais ninguém beijar na minha boca. Com nojo. Então eu tô só dando um exemplo. Por que que eu não faço questão disso? Aí eu corri na minha mãe para expulsar essa pombagira de perto da minha mãe, porque eu sei que foi uma obra de bruxaria arriada no nome da minha mãe. E nessa obra de bruxaria mandaram esse demônio para usar minha mãe dormindo. E Deus queria dar livramento para minha mãe. Então eu entendi isso. E é por isso que Deus disse, eu vou tocar fogo no macumbeiro, na macumbeira, e quem pagou ele para mandar essa pombagira para usar tua mãe dormindo. Por quê? Porque eu não estou com feitiçaria. Eu não estou com profeta de Baal. Então, ó, e lançaram no fogo os seus deuses, para deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Pronto. Deus vai destruir esses deuses que estão invocando e estão adorando para mandar para minha mãe, para mim, para a tua vida e para o meu filho. Amém? Aí hoje eu corri para o banheiro. Aí Deus me mostrou que foi uma carninha cozida. Pude contemplar as toronas de carne, os pedação de carne de gado, com batatinha, cenoura, beterraba, e um arrozinho branco bem gostoso da roça. Não era arroz parborizado, não. Era arroz da roça. É, bem gostoso. E um feijãozinho. Foi o que minha mãe comeu. E aí minha irmã anda muito no interior. Ela anda muito pelo Alferraz. Ela anda muito por Santa Cruz. Então ela anda muito nos interior para comer esse arrozinho branco da roça. Mas papai desceu a espada no cozidão, que estava uma delícia. Parece que foi até eu que comi. E aí a pessoa que queria estrupar minha mãe dormindo, porque isso é um estrupo, bebeu uma cervejinha. É, a pessoa que o cão tava botando na cabeça para fazer sexo com minha mãe, deu um copinho de cerveja para a pessoa. E aí hoje de manhã eu acordei botando para fora a comida e a cervejinha que o cão consagrou a demônios, que era para esse homem beber e usar minha mãe dormindo. É, mas caiu por terra. Porque a igreja aqui, ó, a igreja aqui tá pagando preço. Pela mãe, pelo filho, pela própria vida e por quem Deus quer usar na terra. A igreja aqui tá consagrada. A igreja aqui tá remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E quem duvidar vai se queimar. Quem duvidar que a igreja aqui tá na posição de ser usada por Deus, vai se queimar na terra dos viventes. Porque Deus vai sapecar os deuses de madeira, de ferro, de tábua, de barro e pulmão do homem que foi fabricados. Deus vai descer a espada nesses deuses para respeitar o meu Deus, o pai de Jacó, Abraão, Isaac, Daniel, Abednego, Sadraque, Mesaque. Porque esse é o meu Deus. E aí, vou ler o livro de Salmo para você entender o porquê que desejo do meu coração, eu senti desejo de ler esse livro. Amém? Porque eu já fiz muita campanha em cima desse Salmo. A prova aqui, ó, tá todo riscado, ó. Todo riscado ele, ó. É porque eu já fiz campanha
em cima desse salmo e eu recebi vitória. E eu estou te ensinando o caminho. E Salmo de número 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Então, quando eu chamei Deus para um particular, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão pelos meus pecados, para que Deus venha ter misericórdia de mim e dos meus. Olha aí o exemplo. Tenho certeza que foi um livramento que Deus deu para minha mãe na madrugada de ontem. Mas por quê? Porque eu já estou livre da acusação do diabo, de pecado do passado. Porque eu já pedi perdão para Deus, ele já me perdoou e eu já fiz campanha nesse salmo. Então eu vou ler o salmo para você ver. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castiga no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Peça perdão para salvar a tua alma. Peça perdão para te tirar do cativeiro, que Deus tem poder. Eu não tenho não, mas essa palavra aí Deus tem poder. Se você se sente aprisionado por alguém na terra, amém? Porque na morte não há lembrança de ti, não no sepulcro quem te louvará. Pois Deus não se agrada na morte de ninguém. Deus não quer matar eu. Deus não quer matar você. Deus quer libertar eu e você do mal. Deus quer dar vitória para eu e você. Deus quer salvar eu e você. É por isso que ele não tem prazer na minha morte, na tua morte, no teu sofrimento. Então, porque Deus quer que eu e você glorifique o nome dele na terra. Por isso que esse versículo está te dizendo: conversa com Deus, coloca tua súplica na mão de Deus. Amém? E aí diz assim: já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Chora para Deus. Não chora para o homem, não. Não chora para a mulher, não. Chore para Deus na madrugada, pedindo a Deus para te ajudar. Pedindo a Deus para te livrar, que ele tem poder. Amém? Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu gemido. Deus ouviu minha voz quando eu fiz campanha e me tirou da mão do bruxo. Me tirou da mão do feiticeiro, me tirou do cativeiro, me tirou das amarrações espirituais. Deus também tem poder de te tirar do cativeiro, das amarrações, das feitiçarias, das magia negra, das bruxaria, das macumbaria, da mão dos profetas de Baal. Deus tem poder de libertar eu e você. É somente clamar a ele. Amém? E aí diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Confia que Deus vai ouvir tua oração. E aí, para finalizar, envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Minha inimiga está sendo envergonhada dia e noite. Meu inimigo está sendo desmascarado dia e noite. A manipulação da mentira contra a minha vida está sendo desfeita dia e noite.
E eu também quero te ensinar o caminho. Ora 3 dias seguidos, que foi o que eu fiz. Faça jejum de 3 dias. Ora 3 dias seguidos, em cima desse salmo de número 6, para Deus concluir esse último número. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num só momento. Te entreguei a senha. Te entreguei a chave da tua vitória, de como tu clamar a Deus, de como tu pedir a Deus para te tirar da mão dos bruxos, dos mentirosos, dos encantadores, dos manipuladores. Raça maligna de víboras, que é o que diz na palavra do Senhor. É esse número desse salmo que vai te livrar da mão daquele que se acha esperto, daquele que se acha esperta. Aí não consegue te usar dormindo, não consegue usar teu filho dormindo, aí vai querer usar tua mãe, mas tudo para te causar carga espiritual, para vir com espírito de manipulação, de acusação, te sugar tua energia, sugar tuas forças, para nunca bater uma vitória na tua porta. Porque o teu inimigo, o meu inimigo, só quer guerra na minha porta, só quer guerra na tua porta. O teu inimigo, o meu inimigo, só quer batalha, só quer luta na minha porta e na tua porta. Mas hoje, com esse salmo de número 6, teu inimigo vai bater de retirada. Meu inimigo vai bater de retirada. Porque Deus vai voltar eles para trás. Porque Deus vai fazer eles retroceder. E não vai pegar mais nada teu. Não vai mais atrapalhar a tua vida. Amém? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que com base na minha batalha espiritual, porque isso é uma batalha espiritual. Mas como eu estou na posição, Deus me acordou. Então, eu não vou dizer para você o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz. Quando eu cheguei perto da minha mãe, porque é uma intimidade minha e de Deus. É uma intimidade minha e dele. Mas eu estou te dizendo como eu fiz. Deus me acordou, eu orei, eu pedi a ele o que era, ele botou minha mãe na minha mente e eu entendi. E aí eu entendi a ordem que ele me deu. De eu ir lá e defender minha mãe, que é uma pessoa que está indefesa, que está na mão dos outros, que está sendo cuidada pela mão dos outros. E para dissipar essa raça maligna, raça de víbora, que manda espírito das trevas para abalar e atrapalhar a vida daqueles que estão na posição com Deus. Porque o inimigo ficou furioso, porque ontem não atrapalhou minha live. Pode assistir aí o atrapalho que teve no início, o fake news querendo invadir minha live. Porque quer roubar meu canal. Porque quer invadir meu canal, botar coisas que não é minha, para manchar minha honra. Porque foi o que fizeram do dia que eu aceitei Deus até hoje. Mas eu não saí da posição, por quê? Porque Deus é a minha bússola. E Deus está te dizendo, tu não vence batalha sozinha. Tu não vence batalha sozinho. Mas se tu me chamar, se tu me clamar, eu venço ela por ti. Amém? Então, como o inimigo não atrapalhou minha live, e foi uma cola branca, o fake news queria mandar o desespero para mim, para entrar no meu rosto, no meu olho direito. Ele mandou o demônio para entrar no meu olho direito, para eu entrar no desespero e roubar meu dom de visão. E aí, o Facebook teve um negócio aí que excluiu minha live. Ficou só o Reels, que é aquele vídeo curto, onde só mostra o preto flopando meu canal. Mas a live que eu explico no final, o porquê que Satanás se levantou contra a minha vida, era porque eu ia dar o recado
para a pessoa sair da nojeira. Aí não postou minha live. Minha live sumiu. Aí, glória a Deus que eu tinha mandado no WhatsApp. Eu fui lá e postei de novo. Repostei de novo no Facebook. E aí, quando eu repostei a live de novo no Facebook, aí veio o cheirinho de cola branca no meu nariz. Aí lá no aplicativo vermelho, numa live de louvor, num vídeo de louvor que eu gosto, tinha uma propaganda de um homem dizendo, bota cola branca. Aí fazendo zigue-zague na cola branca. Aí eu disse, Deus, é esse anúncio aí que foi atrapalhar minha live, porque esse enviado do diabo quer roubar minha prosperidade, tá patrocinando os outros, mas para isso tá amarrando minha vida financeira, querendo roubar minha prosperidade. Essa colinha branca do anúncio, do louvor da irmã, que tá amarrando minha vida, aí eu tô esperando Deus me confirmar. Mas ele ficou tão furioso daquela live de ontem, que foi querer mandar demônio para usar minha mãe dormindo, porque não consegue me usar dormindo e nem consegue usar meu filho. Porque na hora que Deus me revela, eu levanto e oro. E aí Deus me faz saber que a pessoa faz a nojeira. Faz a nojeira, mas não vem usar meu corpo aqui. Não vem se apossar do meu corpo. Mas Deus me faz saber que a pessoa conclui o projeto, que a pessoa chega na reta final no meu nome, mas não usa meu corpo aqui dentro da minha casa e nem meu filho. Então você entendeu aí? Por que que eu e você tem que orar? Por que que eu e você tem que estar na posição de agradar a Deus? Para que Deus venha ter misericórdia de mim e você. Porque meu amor tá lá em Apocalipse. Vai ter dias de guerra. Quando Deus vier buscar as igrejas dele, olha como é que nós estamos. Vê como é que nós estamos. Se nós estamos preparados para subir. Se nós estamos servindo Deus certo. Se nós estamos fazendo o que agrada aos olhos de Deus. Amém, em nome de Jesus. E aí, quando eu levantei de manhã, que eu fui aguar minha planta no quintal, na hora que eu encostei no muro, e no beco da minha casa, e fui botar a água pro passarinho, renovar a água pro passarinho, aí Deus me fez eu sentir o cheiro da pombagira. Aí Deus me mostrou onde era que estava a pombagira, na direita da minha casa, que foi tentar usar minha mãe dormindo. A pombagira não estava na porta da minha casa. A pombagira não estava no meu quintal. A pombagira não estava na esquerda da minha casa. A pombagira estava na direita da minha casa, no beco da minha casa. E é por isso que eu boto bloco no beco da minha casa, que é para palhaço não vir bater punheta de noite no beco da minha casa. É por isso que eu boto, é um dos motivos que eu boto bloco no beco da minha casa. Papaiaço não vim bater punheta no beco da minha casa e nem perturbada vim dar o rabo no beco da minha casa. Por isso, porque é matagal no fundo da minha casa, na esquerda da minha casa. E se quiser vir dar o rabo biqui no beco da minha casa, dá. Porque ninguém vai ver. Então, por isso que eu boto bloco na minha casa. Para perturbada e perturbada. Nem vim bater punheta consagrada a demônio no meu nome. E nem vim dar o rabo na porta da minha casa. No beco da minha casa. Mas Deus me mostrou que a pombagira estava na direita da minha casa. Só que não era no meu beco, não. Era do outro lado do meu beco. Mas eu entreguei na mão de Deus. Eu entreguei na mão de Deus. E eu tenho certeza que Deus é misericordioso para tirar eu e você da mão do inimigo. Para tirar eu e você da mão do diabo. E para envergonhar quem está querendo envergonhar eu e você todos os dias. Amém, em nome de Jesus? Então, obrigada pela tua presença. Vou encerrar a live em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém?
Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa cerveja que foi consagrada no meu nome, no nome da minha família. Muito obrigada por essa comida que foi consagrada, mas hoje o Senhor jogou por terra. E muito obrigada pelo livramento que o Senhor deu para minha mãe, porque eu creio que ninguém tá tocando na minha mãe. Eu creio. Eu não tô lá com minha mãe, não. Eu não vi com meu olho aberto, eu apenas senti o cheiro do espermatozoide, mas eu creio que a minha oração chegou no trono do Senhor e o Senhor expulsou a pombagira, o espírito maligno ou até mesmo o homem que estava planejando fazer isso com minha mãe. Eu creio e eu tomo posse, porque a gente tem que crer no que a gente não vê. A gente tem que acreditar no poder do Senhor. A gente tem que acreditar que o Senhor tem poder de fazer milagre, de dar livramento, de chegar com socorro, com providência e envergonhar o inimigo, aquele que quer roubar nossa honra, aquele que quer nos envergonhar, aquele que quer nos matar, aquele que quer nos roubar, e que o Senhor brinda nossa casa, brinda nossa família, brinda os nossos, brinda os meus, que o Senhor brinda a casa dos meus seguidores, aquele que confia no meu ministério, aqueles que acreditam em mim, aqueles que me admiram, aqueles que confiam na minha oração, que o Senhor brinda, meu Pai, a casa deles, que o Senhor livra eles, protege eles de todo mal em nome de Jesus. Que o Senhor, meu amado, aqueles que acreditam nos fuxicos, nas calúnias, nas fofocas, porque não tem dom espiritual, porque não consegue ver, porque não tem a fé do tamanho da minha, que o Senhor aumenta a fé deles, que o Senhor mostra a verdade para eles, que o Senhor, meu Pai, chega no particular com eles, mostra em visão, mostra para eles o que o Senhor me mostra, abra a visão espiritual deles, para que eles venham enxergar o oculto profundo e escondido, igual o Senhor mostra na palavra. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. É nessa palavra, meu amor. É nesse versículo que o Senhor mostra as coisas para nós, que o Senhor mostra o que nós não enxerga, que o Senhor mostra o oculto, que o Senhor mostra o escondido. Então eu profetizo, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai abrir a visão espiritual do teu povo, que o Senhor vai abrir mais ainda a minha visão, para que eu possa enxergar o que eu ainda não consigo enxergar, o que eu ainda não enxergo, em nome de Jesus. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não seremos atingidos, porque o Senhor já nos livrou de toda a ferramenta, tudo que não é do Senhor. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o Senhor nos livra de toda traição, toda emboscada, toda armadilha, tudo que não é do Senhor. Que o Senhor visita a escola do meu filho, brinda ele, derrama o sangue do teu cordeiro sobre o corpo dele, para livrar ele de todo mal, de tudo que não é do Senhor. Que o Senhor brinda os filhos dos meus seguidores, brinda as escolas dos filhos dos meus seguidores, derrama o sangue do cordeiro, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus livra, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus Cristo salva, e é o que eu creio, e é o que o Senhor faz em nome de Jesus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? É um dos motivos de você obedecer a Deus é que os seus recebe. Respondi aí o exemplo que eu dei, e dei o exemplo. Minha mãe recebeu o livramento de pombagira, usar ela dormindo. E se você não sabia isso, que hoje você fica sabendo. Que você não aceita espírito das trevas usar você dormindo. Você tem que ser usada por um homem, porque você deixa, ou por você, porque você quer, ou então você não queira nada. Porque esse negócio de você sonhar que está fazendo relação sexual, você mostrando que você está se masturbando, mostrando que você está fazendo o ato, isso aí é obra de bruxaria que alguém está fazendo para você e está mandando o demônio para te usar dormindo. Mas a intenção é amarrar a tua vida sentimental para se conseguir te botar num cativeiro espiritual, te esfraquecer, te entristecer
e depois roubar a tua prosperidade. Essa é a finalidade de quem manda essas coisas para tua casa. É botar tu num cativeiro espiritual para depois roubar a tua prosperidade. É o plano do inimigo e quem é usado por ele. Então que hoje você recebe esse direcionamento de graça. Aí tem muitos que tá pagando, aí tem muitos que tá cobrando, mas eu tô te dando esse direcionamento de graça. Agora, se você quiser abençoar meu canal, amém. Se você quiser abençoar meu ministério, amém. Recebo de todo o coração, mas aqui você está recebendo de graça. Você não precisa me pagar para eu orar, para desfazer bruxaria na tua vida. Porque quem me deu o dom é quem me paga. Agora, se você quiser me abençoar, porque Deus te mandou, aí é outra coisa. Amém? Em nome de Jesus. Então, deixe seu tec-tec na telinha, compartilhe essa live, deixe seu comentário. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, você vai ajudar meu canal a crescer. O Facebook espalhar essa live para mais pessoas. E pessoas que não sabem que Satanás usa pessoas dormindo, fazendo sexo. Essas pessoas vai saber hoje. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, irmã Marineide Ferreira, a paz do Senhor Jesus, obrigada pela tua presença. A minha sobrinha Ana Júlia Carvalho, obrigada, minha amada, pela tua presença. Titia, daqui um dia vai aí para tu fazer minha unha, ó. Tá bem grandona. Eu mesma tô fazendo e tô pintando, mas eu quero um profissional para deixar quadrada. Qualquer dia titia vai aí para você fazer. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém? Então, tchau e voltarei na segunda, se o Senhor nos permitir. Compartilhe essa live e se sentir desejo no coração, me segue, tá bom?